Você já sentiu aquela dor de cabeça repentina que surge sem explicação? Às vezes, ela aparece logo de manhã. Outras vezes, vem à noite, quando tudo parece calmo. Mas mesmo sem barulho, sem agitação, a mente começa a pulsar e o peso se instala ali, entre os olhos, na nuca, na testa, como se o corpo estivesse gritando algo, mas ninguém ouve. E você já parou para pensar que talvez essa dor não seja apenas física? Que ela pode ser um sinal de algo muito mais profundo? Hoje, neste vídeo, você vai entender o que pode estar por trás dessa dor silenciosa. E talvez, pela primeira vez, perceba que Deus está tentando falar com você através do que você sente no corpo. E sim, até mesmo uma simples dor de cabeça pode conter uma mensagem do céu. A dor no corpo nem sempre começa no corpo. Muitas vezes, ela começa na alma. Quando estamos espiritualmente sobrecarregados, desconectados de Deus ou em meio a uma guerra espiritual, nosso corpo reage. A dor de cabeça se torna o sintoma visível de um cansaço invisível. Algo que está além da medicina comum. Algo que precisa ser compreendido com os olhos do espírito. Quantas vezes você já tentou dormir, mas a mente não descansava? O travesseiro estava ali, a luz apagada, o quarto em silêncio. Mas dentro de você era como se uma tempestade estivesse acontecendo. Preocupações, angústias, vozes internas. E junto disso vem ela, a dor de cabeça. Mas essa dor, às vezes, é mais do que estresse. É um despertar. É como se o Espírito Santo estivesse tentando te avisar. Tem algo errado, tem algo que precisa ser tratado. Eu quero falar com você. Mas será que você tem parado para ouvir? A Bíblia nos mostra que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Isso significa que tudo o que sentimos no corpo pode ser um reflexo do nosso estado espiritual. E dores recorrentes, como a dor de cabeça, podem ser um sintoma de sobrecarga espiritual, opressão, resistência à voz de Deus ou até mesmo um chamado divino. Imagine o seguinte: uma mulher acorda todos os dias com uma dor de cabeça leve, mas constante. Ela já fez exames, já tomou remédios, nada resolveu. O médico disse que era ansiedade, mas ela sente que é mais do que isso. Ela sente um peso, como se estivesse sendo cobrada por algo que ainda não entendeu. Ela ora, mas sente que não é ouvida. Ela lê a Bíblia, mas as palavras parecem secas. A vida perdeu o brilho e a dor insiste. Agora pense comigo, e se essa dor for um sinal de que Deus está tentando acordá-la? E se for um alerta do céu dizendo: filha, volta, eu preciso falar com você. Eu estou aqui, mas você está me ignorando. Deus muitas vezes fala no silêncio, mas quando não ouvimos, Ele fala através das circunstâncias. E quando ignoramos, Ele pode falar através da dor, não como punição, mas como direção. Deus não nos fere, Ele nos desperta, e é isso que você precisa entender hoje. Essa dor pode ser um despertar. Na história de Elias, por exemplo, o profeta se escondeu numa caverna tomado pela exaustão, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente esgotado. O que ele sentia? Um peso, uma opressão, um desânimo que parecia físico, mas era espiritual. E Deus, em sua misericórdia, o visitou ali, com pão, com água e com uma voz mansa. Deus não gritou, Ele sussurrou. Porque quem ama não precisa berrar. Quem ama, toca suave, até na dor. Talvez seja o que Deus está fazendo com você agora. Talvez Ele esteja permitindo esse sintoma físico para te fazer parar, para que você olhe para dentro, para que você perceba que há algo espiritual acontecendo ao seu redor. Você sente pressão, dor na nuca, dificuldade de se concentrar? Isso pode ser sintoma de opressão espiritual. Pode ser que você esteja sendo atacado em oração. Pode ser que o ambiente onde você está carregue uma atmosfera pesada e o seu corpo está avisando. Ou então,
Pode ser o seu chamado batendo na porta. Deus está te chamando para algo, mas você está resistindo. E a dor é o reflexo dessa luta interna, luta entre o que Deus quer e o que você teme, entre o céu te empurrando e você tentando ficar parado. É por isso que hoje precisamos falar disso com seriedade, porque muitos ignoram. Muitos acham que é só enxaqueca, que é só um dia ruim, mas na verdade pode ser o grito da alma. Pode ser a forma de Deus dizer: você é meu e eu preciso que você me ouça. Então, antes de tomar mais um remédio, dobre o joelho. Antes de buscar mais uma solução humana, ouça a voz divina. Porque às vezes o que você precisa não é de um comprimido, entre o céu te empurrando e você tentando ficar parado. É por isso que hoje precisamos falar disso com seriedade, porque muitos ignoram, muitos acham que é só enxaqueca, que é só um dia ruim. Mas na verdade, pode ser o grito da alma, pode ser a forma de Deus dizer: você é meu e eu preciso que você me ouça. Então, antes de tomar mais um remédio, dobre o joelho. Antes de buscar mais uma solução humana, ouça a voz divina. Porque às vezes o que você precisa não é de um comprimido, é de um momento a sós com Deus, em silêncio, com os olhos fechados e o coração aberto. Você vai entender ao longo desse vídeo que dores de cabeça podem ter muitos significados espirituais. Vamos falar de cada um deles com base na palavra. E se você se identificar com algum, saiba, isso pode ser o início de algo novo. Pode ser Deus preparando você para o próximo nível. Porque às vezes, o que começa com dor, termina com propósito. A dor de cabeça pode ser apenas um sintoma do corpo, ou um espelho da alma. E aqui, vamos mergulhar nas camadas espirituais que podem estar por trás dessa dor que incomoda, que insiste e que às vezes nem os exames explicam. Porque existem dores que vêm do espírito e só Deus pode decifrar. Existem pelo menos 5 razões espirituais pelas quais as dores de cabeça aparecem com frequência. E quando você reconhece o que está por trás, pode finalmente começar a tratar a raiz e não apenas o sintoma. A primeira causa espiritual é a resistência ao chamado. Há pessoas que sentem dores constantes toda vez que estão perto de tomar uma decisão importante. Elas sentem peso, confusão mental, incapacidade de pensar com clareza. É como se a mente travasse, e muitas vezes isso é porque estão lutando contra algo que Deus quer que elas façam. Elas sabem o que é certo, sentem dentro do coração que é a vontade de Deus, mas ainda assim hesitam, e a alma começa a gritar, o corpo sente, a cabeça dói. Lembra de Jonas? Ele sabia qual era o chamado, mas fugiu. E o que aconteceu? Uma tempestade veio, e não era só no mar, era dentro dele também. Deus o sacudiu, e no fim, Jonas cedeu. Às vezes, a dor de cabeça é o início dessa tempestade espiritual. É o alerta de que você está fugindo do que foi chamado para fazer. A segunda causa espiritual é a pressão emocional acumulada sem entrega a Deus. Quando guardamos mágoas, frustrações, medos, tudo isso se acumula em forma de tensão. A mente fica pesada, o corpo começa a responder, e a dor de cabeça surge como sinal de que há coisas não resolvidas no interior. É como se a alma estivesse cheia demais e transbordasse no físico. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Mas muitas vezes preferimos carregar o fardo sozinhos, preferimos segurar a mágoa, não liberamos perdão, não confessamos, não choramos diante de Deus, e o peso não some. Ele apenas muda de forma. Às vezes se transforma em uma dor que pulsa. Talvez seja isso que você precisa hoje. Descarregar a alma. Não apenas tomar um analgésico, mas se derramar diante de Deus, falar o que nunca foi dito, abrir o coração, porque quando a alma se alivia, a dor desaparece junto.
A terceira causa espiritual pode ser a presença de ambientes espiritualmente pesados. Sim, isso é real. Existem lares, trabalhos, lugares onde a atmosfera é carregada. O ambiente está cheio de gritos, brigas, contendas ou até mesmo práticas espirituais opressoras. E você sente a dor de cabeça só de estar ali. Não é coincidência, é sensibilidade espiritual. Algumas pessoas carregam o dom da sensibilidade. Conseguem perceber no espírito o que os olhos não veem. Elas entram em um lugar e imediatamente sentem algo estranho. E muitas vezes o corpo manifesta isso com tontura, dor, desconforto. Isso não é misticismo, é discernimento espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 12:10. O dom de discernir espíritos. Se você sente dor de cabeça sempre que está num determinado ambiente, pare e ore. Peça ao Espírito Santo discernimento. Pode ser que ele esteja te mostrando que aquele lugar não é para você, ou que você precisa orar por libertação ali. A quarta causa espiritual é a ausência de oração e comunhão com Deus. Sim, até isso. Quando a alma está seca, distante, desconectada da fonte, o corpo começa a gritar. E às vezes, o primeiro sinal é essa dor persistente. Não é uma dor física comum. É uma dor que incomoda o espírito, porque há sede e você não está bebendo da fonte. Salmo 42:1 diz: assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando a alma anseia e não encontra alimento, ela sofre. E quando sofre, o corpo acompanha. Talvez essa dor seja um grito interno dizendo: volta, eu preciso de Deus. E por fim, a quinta causa espiritual pode ser ataques espirituais diretos. Sim, existem situações onde a dor de cabeça é usada como ferramenta do inimigo para confundir, paralisar e distrair. Em momentos de oração, decisões, cultos, ministrações, e a dor aparece do nada, como se fosse para te impedir de continuar. Mas o diabo não tem poder sobre você. E se você identificar isso como ataque, ore, repreenda, clame o sangue de Jesus, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Às vezes, a dor some na mesma hora, porque não era física, era espiritual, e o céu já respondeu. Meu amor, olha para dentro de si. Em qual dessas situações você se identifica? Seu corpo está te alertando, sua alma está pedindo socorro, e Deus está aqui, através deste vídeo, dizendo: eu vejo sua dor, mas mais do que isso, eu conheço a causa, e eu quero curar você. Talvez você esteja passando por todas essas situações juntas. Resistência ao chamado, ambientes opressores, alma ferida, falta de comunhão. Tudo isso somado. E por isso a dor não passa. Mas sabe o que é lindo? Deus não te trouxe aqui por acaso. Esse vídeo é resposta de oração. É direção. É voz de Deus te alcançando de forma inesperada. Você chegou até aqui, e isso já é um sinal. Um sinal de que seu coração está aberto e de que Deus está falando com você. Não apenas sobre dores físicas, mas sobre o que está por trás delas. A dor de cabeça pode ter sido o sintoma que te levou até este vídeo, mas o que Deus quer curar vai muito além disso. Ele quer tocar a sua alma. Ele quer te restaurar por completo. Muitas vezes, a dor vem antes da revelação. Assim como uma mulher entra em trabalho de parto antes de ver o nascimento do filho, há dores que anunciam que algo novo está prestes a acontecer. E pode ser exatamente isso que você está vivendo agora. Uma dor persistente, que na verdade está te preparando para o próximo nível. O problema é que a maioria das pessoas vê apenas o incômodo e não percebe o aviso. Deus fala com seus filhos de muitas maneiras, através da palavra, através de sonhos, através da natureza, e sim, através do corpo. A dor pode ser uma linguagem espiritual.
Ela pode estar dizendo: tem algo aí dentro que precisa ser confrontado. Pode ser uma resistência, uma mágoa, uma mentira que você aceitou, uma ferida antiga que ainda não cicatrizou. E enquanto isso estiver aí dentro, vai doer. Mas há esperança. Deus é o único que não apenas aponta a dor, Ele oferece cura. Ele nunca te confronta para te acusar. Ele te confronta para te libertar. A dor de cabeça pode ser o primeiro passo do seu reencontro com Ele, o início de uma jornada de cura. Uma cura que começa dentro e se revela fora. Vamos voltar ao exemplo de Ana. Ela também viveu uma dor intensa, uma dor silenciosa. Ela sofria por dentro, mas ninguém via. Era humilhada, julgada e chorava em silêncio. Mas foi naquele lugar de dor, ajoelhada no templo, que ela orou. E sua oração mudou tudo. A sua também pode, porque a oração é o canal da cura. Quando você ora, você alivia a alma. Você entrega os pesos que estão sobrecarregando a sua mente. Você quebra as correntes invisíveis que têm te paralisado. E mesmo que a resposta ainda não venha, a presença de Deus já começa a trazer paz. Comece a perceber quando a dor aparece. Ela surge sempre que você está perto de algo importante, sempre que vai orar, sempre que está no culto. Sempre que pensa em tomar uma atitude que Deus já te mandou tomar. Então talvez a dor seja uma barreira, uma resistência espiritual tentando te impedir de avançar. E você precisa se posicionar. Se você sente que a dor vem sempre acompanhada de pensamentos de dúvida, confusão ou culpa, isso pode ser sinal de opressão. É como se algo estivesse tentando te paralisar. Mas a Bíblia diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 9:9. E se a dor vem depois de conversas difíceis, momentos de crise, ambientes carregados, então talvez seja um sinal de que você precisa proteger seu espírito. Algumas dores vêm porque nos expomos demais, ouvimos demais, carregamos demais dos outros, sem filtrar pelo Espírito Santo, e acabamos absorvendo o que não deveríamos. Mas hoje, Deus te convida a fazer o caminho de volta, o caminho da oração, o caminho da escuta, o caminho do silêncio que cura. Porque não é todo silêncio que é vazio. Há silêncios que são cheios da presença de Deus. E quando você entra nesse lugar secreto, sua mente se acalma, seu espírito se realinha e a dor começa a ir embora. Agora quero te fazer um convite suave. Se você sentir no coração, comenta aqui abaixo a frase: Senhor, cura o que eu não vejo. Essa frase, escrita em fé, pode se tornar a sua declaração de libertação. Porque às vezes o que está doendo nem é aquilo que você pensa. Mas Deus sabe e Ele vai te mostrar. Às vezes a dor não é só física. Ela é o reflexo de um peso que o coração já não consegue mais carregar sozinho. A cabeça dói, mas o que está machucado mesmo é o silêncio das noites, o cansaço dos pensamentos que não param, a saudade de um tempo onde a alma estava em paz. Quantas vezes você tentou ignorar essa dor, pensando que era apenas estresse, excesso de trabalho, nervosismo, mas no fundo, algo te dizia que era mais do que isso, que havia uma causa mais profunda, mais silenciosa, que os remédios não conseguiam alcançar. Essa dor talvez seja um grito de Deus tentando te acordar, um sinal de que algo dentro de você precisa ser curado. Não no corpo, mas no espírito, porque quando a alma adoece, o corpo sente. Você vem carregando muitas coisas, coisas que não eram suas, responsabilidades demais, culpas que você nunca deveria ter assumido, palavras que te feriram e que você fingiu esquecer, mas que ainda estão ali. Pressões que você colocou sobre si mesmo para dar conta de tudo, mesmo quando já não tinha forças. E agora, o seu corpo está avisando: chegou a hora de parar. Chegou a hora de ouvir o que está por trás da dor. Chegou a hora de dobrar os joelhos e dizer com sinceridade: Senhor,
Cura o que eu não vejo. Cura o que está escondido na minha memória. Cura o que eu acostumei a suportar. Cura aquilo que eu normalizei, mas que continua me corroendo por dentro. Cura os traumas que eu nunca tive coragem de encarar. Cura as marcas de coisas que vivi e nunca contei a ninguém. Deus conhece cada parte de você. Ele sabe onde dói. Sabe onde você sangra em silêncio. Ele não se impressiona com a sua aparência de força. Ele conhece os dias em que você quase desistiu, mas continuou sorrindo para não preocupar ninguém. E é justamente nesse ponto, onde tudo parece frágil, que Deus começa a agir. Ele não ignora a sua dor. Ele não minimiza o que você sente. Mas Ele quer que você pare de tratá-la como algo comum, porque não é. Tem um propósito nisso, e talvez esse propósito seja te trazer de volta para Ele. Pode ser que você tenha se afastado, não dos cultos, não das orações, mas da entrega verdadeira, do espaço interior onde só Deus entra, onde você se despe das defesas e se coloca como realmente está. Não é fraqueza reconhecer que precisa de cura, é sabedoria, é coragem. E Deus honra quem se entrega. Ele levanta quem se prostra com o coração quebrantado. Ele restaura quem reconhece: eu não estou bem, mas eu confio que o Senhor pode me fazer novo. Talvez a cura que você espera venha devagar. Talvez ela comece hoje. Talvez ela já tenha começado quando você clicou neste vídeo, porque Deus sabia exatamente o que você precisava ouvir. Mas independente do tempo, do sintoma, da intensidade da dor, faça essa oração com fé. Senhor, cura o que eu não vejo. Repita essa frase quantas vezes for necessário. Escreva no seu caderno. Ore em silêncio como Ana e confie que Ele está agindo, mesmo quando tudo parece quieto. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe agora com 3 pessoas que você ama. 3. Não precisa ser muita gente, apenas aquelas que o Espírito te lembrar neste momento. Alguém perto de você também precisa ouvir isso. E através do seu gesto, Deus pode alcançar corações que hoje clamam por cura em silêncio. E se você sentiu que essa mensagem foi para você, escreva aqui nos comentários: Senhor, cura o que eu não vejo. Diga com o coração. Isso não é apenas uma frase, é uma entrega. Se você sentiu que essa mensagem te tocou, se inscreva no canal. Aqui, a palavra não vem apenas como informação, ela vem como consolo, direção e presença. E se esse vídeo falou com você hoje, os próximos podem ser respostas para os dias que ainda virão. Que Deus continue te guiando, te curando e te ensinando a descansar nele. Até a próxima mensagem. Fique em paz.